Então é isso aí, salve galera, começando mais um vídeo, mais um dia aqui na Moto Show Performance. Adriano já tá dando tom ali na XRE 300. Guilherme pensou que vinha pra cá só pra ficar olhando, mas já tá se melando também. Aqui a gente não para, aqui a gente continua direto. Então hoje eu vou falar um pouco aqui sobre filtro de óleo, né? Como é que você faz a aplicação desse filtro de óleo. Olha a situação desse filtro de óleo aqui, original da ZX6R. Na verdade não se precisa furar o filtro de óleo para fazer a extração dele. Isso aqui acontece muito porque tem muito mecânico, muito cara que se diz que é mecânico, vai fazer a colocação desse filtro de óleo e não faz o procedimento correto. Qual o procedimento correto? Geralmente todo filtro de óleo, na aplicação dele, são colocados 200 ml, geralmente são 200 ml. Após a aplicação desses 200 ml, o que é que eu faço? Eu aplico o óleo por esse orifício aqui e rodo ele horizontalmente assim, ó, para que o óleo circule em todas as canaletas e deixe o filtro de óleo lubrificado. Para que esse procedimento? Para que eu não coloque esse filtro de óleo seco e o motor não passe a funcionar seco. Quando você injeta o óleo dentro do filtro e faz esse procedimento, o óleo percorre todas as canaletas e já mantém o filtro de óleo cheio. Então no caso da partida, o teu motor já vai estar com óleo dentro do filtro para poder fazer a lubrificação, não deixando assim o motor funcionar sem óleo, né? Todo mundo deveria fazer esse procedimento, mas nem sempre as pessoas fazem. Mas isso não quer dizer que vai danificar teu motor naquele exato momento, mas a longo prazo gera um certo desgaste precoce em partida com o primeiro óleo, né? Então qual é o segundo procedimento? É você aplicar um pouquinho de graxa nesse orifício aqui de borracha, como vocês podem ver, e dar 1/4 de aperto com a mão, 1/4 de aperto com a mão. O pessoal faz muito aqui na região e de fora também. Eles pegam esse fio de óleo e apertam como se fosse apertando a roda. Você pode ver que aqui tem uma borracha. Quando você dá esse aperto, quando a moto esquenta, esse orifício aqui ele dilata e acaba pregando na parede, entendeu? Se você apertar demais, esse orifício entrar todo nessa canaleta aqui, o filtro de óleo vai começar a vazar a longo prazo. Não por aqui, mas por aqui, por essa borda, entendeu? Então o ideal é que você dá 1/4 de aperto. Geralmente os filtros de óleo de outras marcas aí, como Tecfrio e Fran, eles vêm com a numeraçãozinha 1, 2, 3 e 4, sinalizando 1/4 de aperto com a mão. Então o ideal é que vocês aprendam pelo menos fazer a troca de óleo de uma moto, né? E ficar de olho, se for trocar óleo em algum lugar, ficar desperto, olha para o mecânico, para que ele não aperte muito isso aqui, porque dá um puta do trabalho para tirar isso aqui. Olha a situação desse fio de óleo. Eu tive que furar ele várias vezes para poder extrair. Coloquei cola na chave, a gente tem a chave específica para fazer a extração desse filtro de óleo. A chave rodou por cima, machucou e eu tive que efetuar essa furagem aqui no filtro de óleo. Não é o certo, não é o correto, mas a gente tem que tirar, né? Já houve casos de eu ter que tirar a própria rosca do orifício do filtro de óleo, né? Então correndo risco aí até de danificar a moto do cliente. Não é o procedimento correto, mas devido ao má procedimento de outros mecânicos acontece isso aí. Então fique esperto, troca de óleo, filtro de óleo, alguns procedimentos básicos para que você possa aprender, né? Então estamos hoje aqui apresentando para vocês aqui corpo de injeção da ZX6R Kawasaki, né? A gente fez a parte de lubrificação dianteira, traseira, ProLink, efetuamos a troca do fluido de suspensão, no caso é um 10W Factory Inline, que foi trocado lá. E eu vou estar apresentando para vocês aqui hoje esse corpo de injeção da ZX6636 Kawasaki, né? Vamos começar lá pelo básico, para que vocês possam ter um pouco de entendimento, né? Aqui são os 4 bicos injetores, né? Como vocês podem ver, cada bico injetor desse tem vários furinhos dele para que faça a injeção de combustível e faça a mistura de ar combustível, né? Como todo mundo já sabe, ou então para quem não sabe, a lua tá encaixando, caramba. Essa parte aqui é chamada de flauta, né? Que parece uma flautazinha dos bicos injetores encaixa. Pô, o celular tá tocando. Já o atendo. Pera aí, aguenta aí. E aqui no caso onde são os bicos encaixam e vem a bomba de combustível e encaixa aqui, né? Então vamos agora para o segundo fator do corpo de injeção da ZX6, né? Vocês estão vendo que aqui são 2 sensores, eles são sensores de TPS. E eles fazem a marcação da abertura da posição de borboleta. No caso desse corpo de injeção, ela trabalha com 2 borboletas. Uma borboleta manual, que abre aqui quando você acelera, não sei se dá para vocês verem aí, provavelmente deve dar para vocês verem. E essa outra eletrônica, que é acionada por esse atuador de borboleta secundária. Geralmente quem trabalha com esse sistema de injeção eletrônica de 2 borboletas são os sistemas da GSX-R, no caso Red Suzuki, também trabalha desse mesmo modelo aqui. Ela trabalha com um atuador de borboleta secundária, eletrônica,
e com sensor de TPS na borboleta manual, né? E aqui nós temos os dois sensores de pressão de coletores. Esses dois sensores vêm aqui, como vocês podem ver a mangueira, e ela mede a pressão dos coletores, fazendo assim a mistura de ar com combustível. Faz a leitura da pressão de ar, que é puxada pelas válvulas de admissão, e assim eles calculam e fazem a injeção da quantidade correta de combustível, né? Como todo mundo já sabe, são borboletinhas, são as molas. Nesse caso das EX6, vem com essa chavezinha para que você possa regular a aceleração. Geralmente nas motos não vem essa chave, né? Todas as motos vêm com um pré-ajuste, no caso de 1.500 a 2.000 RPMs, né? Geralmente J, Hornet é assim. E quando você liga a moto, ela eleva a aceleração para que haja uma maior lubrificação, para que o motor não trabalhe seco, né? Então, passando para vocês aí um pouquinho do corpo de injeção eletrônica dessas EX6R, para que vocês possam conhecer. Essa parte aqui fica na parte de admissão da moto, e essa parte de cima aqui fica na parte de coletores de ar, da caixa de ar. No caso aqui vem a caixa de ar, vem um filtro de ar e todo o corpo e os dutos de ar para fazer a injeção de ar por essa área aqui. No caso, as válvulas de admissões puxam o ar, né? Os bicos injetores fazem a injeção de combustível, e esse sistema de injeção eletrônica vai fazer a leitura para injetar a quantidade correta de combustível. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Aí, agora vai dar certo. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? É muito importante você conhecer um corpo de injeção eletrônica e saber quais são os sensores, quais são os atuadores, para que serve, quais são os parâmetros de baixa, de alta e o parâmetro médio. Não adianta você ter esse conhecimento aqui sem você saber como regular um TPS desse, como você regular um TPS de manual, um TPS eletrônico, você saber qual é a taxa de compressão, de alimentação de ar dos coletores. Tudo isso você tem que saber. Não adianta você ter o conhecimento básico desse aqui, saber o nome de cada peça, se você não sabe quais são os parâmetros. Injeção de combustível, estanqueidade, vazão de combustível, medição de leque, pressão de bico, quantidade de ml injetado em baixas rotações, em altas rotações, qual a injeção completa dele por vazão de leque. Então tudo isso são parâmetros que a gente tem que ter conhecimento. Então não basta apenas você saber onde fica cada sensor, cada atuador, e não saber quais são os parâmetros, porque assim não tem como você comparar e saber se realmente aquele corpo de injeção eletrônica está com problema. Então como é que eu vou saber que um bico injetor desse está com problema? Como é que eu vou saber a pressão desses dois coletores se eu não tenho um medidor de manômetro de pressão? Como é que eu vou saber como é que está a injeção desses outros bicos injetores comparado a esses outros? Qual é a vazão desse bico, qual é a pressão desse, qual é a estanqueidade, qual é a vazão, qual é a pressão desse? Então tudo isso são parâmetros que o mecânico tem que ter total conhecimento para poder dar um diagnóstico preciso. Uma moto dessa começa a dar um falhamento, eu mando o cliente comprar os 4 bicos. Aí eu vejo que os corpos de injeção eletrônica não está equalizado. Para quem não sabe, esses corpos de injeção eletrônica também tem que ser equalizado também. Tem os parafusos de ar e tem essa sangriazinha aqui, ó, que você coloca um equalizador e faz a medida de emissão de ar para saber qual a taxa de compressão correta de cada um. Então esses 4 tem que estar funcionando na mesma proporção, né? Tem uns parafusos de regulagem que a gente vai regulando e vai calculando a pressão, e esses sensores são justamente isso, para fazer a leitura da pressão de ar dentro do corpo de injeção eletrônica. Então fica aí para vocês mais um vídeo aí, dica da Moto Show Performance aí. Espero ter ajudado todo mundo. Um abração aí para o amigo de Ribeirão Preto que entrou em contato comigo, assistiu meus vídeos. Não recordo bem o nome dele aí, mas fica aquele salve aí. Deus te abençoe, cara, bom trabalho. E meu trabalho é esse aqui, é compartilhar o que eu conheço, passar para o cliente, passar para você, amigo também, que é mecânico ou proprietário, quais são os procedimentos corretos. Então a gente vai manter essa temática aí, sempre postando os vídeos de serviço aqui da Moto Show Performance. Ontem eu estive lá na Prime GP, na concessionária da Triumph, em João Pessoa, na Paraíba. Um abração pro pessoal aí, me recebeu super bem lá, os mecânicos lá. Conheci também o Apodinho, um super mecânico, cara preparador. Inclusive agora teve uma experiência aí na Itália de alguns cursos aí, a gente trocou algumas ideias e foi bacana pra caramba. Um cara super humilde, recomendo pra caramba, oficina estruturada, o cara trabalha bem. E só de você chegar na oficina do cara, você já sabe mais ou menos como é que o cara trabalha. De repente chega na oficina, tá tudo bagunçado, é ferramenta no chão, é peça de moto para um lado, é peça de moto para o outro, é moto suja, né? Então tudo isso aí é muito importante. Em primeiro lugar, higienização, organização e formação do mecânico, né? O cara vai entregar uma moto na concessionária, o cara não sabe nem como é que funciona o painel de uma moto. Então por aí você já tira a formação do cara, né? Então eu acho que todo e qualquer procedimento você tem que ter o total conhecimento, procurar aprofundar conhecimento. Teve um colega meu que trabalhou na oficina mecânica e perguntou pra mim como é que faria para fazer um curso e tal, e eu dei algumas dicas para ele.
E assim, eu fiquei até um pouco chateado, não vem o caso de eu falar o nome quem é, né? Mas assim, eu fui falar pra ele, pô bicho, tu começa por uns cursos básicos de mecânica, depois você vai evoluindo, mecânica motor, aí mecânica injeção eletrônica, mecânica eletrônica, e assim você vai evoluindo de categoria. Não existe, não tem como você fazer a quinta série sem fazer a primeira série. É como uma formação de uma casa, você precisa fazer um bom alicerce para depois construir uma casa em cima. Então eu fui falar isso pra ele, ele falou, não, eu acho que eu não tenho necessidade de estar regredindo para aprender isso aí não. Poxa bicho, como é que você vai fazer uma revisão na moto dessa se você não sabe como é que funcionam os princípios básicos? Se você não sabe qual é a pressão do atuador, se você não sabe qual é a pressão de uma bomba, se você não sabe qual é a vazão do bico, né? Então o cara achou ruim porque eu fui falar pra ele começar do básico. Ele falou, não, mas eu ando de moto desde os 12 anos. Sim, eu ando de moto desde os meus 10 anos. Eu tenho 12 anos que eu empino moto, que eu trabalho com moto, em particular minha. E em mecânica em geral tá com 5 anos que eu trabalho com isso aqui e me formando a cada dia, entendeu? E trabalhando, buscando especialização, estágios e assim vai. Então assim, de certa forma o cara quis dizer que ele não tinha que regredir para aprender. Não é regredir, cara, tu conhecer o básico para tu trabalhar com isso aqui. Não é só tu abrir uma oficina e dizer eu sou um mecânico de moto de alta performance e os clientes vão chegar, não. Primeiramente vai conquistar teus clientes de moto de baixa cilindrada, de média, de alta performance e preparação. Tudo isso a gente começa assim, é de baixo para cima, nunca de cima para baixo, entendeu? Porque de repente você encontra o pepino e você não vai saber nem como resolver. Como é que eu vou fazer revisão na moto dessa se eu não tenho conhecimento de como funciona o sistema de injeção eletrônica? Ou eu vou chegar, vou lá no YouTube, vou pesquisar os vídeos sobre o corpo de injeção eletrônica, mas você tem que ver que cada moto tem um parâmetro. Isso aqui você não encontra na internet não, o parâmetro de cada moto não. Como funciona, como se deve atuar, como utilizar uma máquina de injeção eletrônica, que isso é muito importante. Tem gente que tem máquina de injeção eletrônica, mas não sabe nem como é que funciona. Chega lá, faz os testes e ponto. Mas ele não sabe quais são os parâmetros de cada bico, a vazão de cada bico, a estanqueidade, como que funciona, quais são os produtos que se utilizam, entendeu? Então, tudo isso é importante. Conhecimento, cara, é tudo. Conhecimento, de novo. Conhecimento aliado à prática dá a perfeição de serviço. Então você tem que ter o conhecimento, tem que ter a prática e tem que saber como que funciona o corpo de injeção eletrônica, os atuadores, os sensores, saber a vazão de cada um para você dar um diagnóstico preciso. Ou você vai trabalhar só fazendo revisão, só passando graxa na moto, entendeu? Você tem que trabalhar com perfeição, a buscar o conhecimento dia após dia, entendeu? Eu não sou um mecânico dos bons, eu não sou o melhor mecânico, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou apenas eu. Eu sou Gessim, busco cada dia o conhecimento, dividir e compartilhar. Quantos serviços eu peço aqui na minha oficina e eu não tenho tempo para fazer, indico outros amigos, mas eu indico amigos da minha confiança, que eu sei como que trabalha, entendeu? Então tudo isso é importante, o conhecimento, compartilhar e principalmente a humildade. O cara tem que ter humildade para ouvir, absorver e distribuir. Somos como um filtro de óleo desse aqui, ó. Nós absorvemos o óleo novo, tiramos todas as impurezas e colocamos o óleo limpo dentro do motor, entendeu? Então eu acho que é dessa forma, a gente tem que saber entender e interpretar as coisas. Então de certa forma eu fiquei um pouco chateado porque o cara não quis entender o que eu quis explicar para ele. Ô bicho, começa do básico, faz um curso de mecânica, aí você vai começando com moto pequena, vai evoluindo e tal, vai organizando tua oficina, vai conquistando teus clientes, mas simplesmente o cara não quis entender. Mas assim, vai de cada um, né? Eu tô aqui de passagem, assim como eu, assim como você, a gente tá de passagem. Hoje aqui a gente tá vivo, amanhã a gente pode estar aleijado, a gente pode morrer, né? E o conhecimento que eu tenho, ninguém tira de mim. Pode botar na minha cabeça, esse conhecimento você não tira. O conhecimento tá dentro de você, entendeu? Então a gente procura compartilhar algumas coisas com os amigos, com vocês que acompanham o meu canal aí, por experiência própria que a gente vive no dia a dia. Eu já fiz vários cursos de mecânica, vários estágios, e existem pepinos aqui que eu não consigo desenrolar. E eu vou e procuro outros amigos meus mecânicos, que a gente vai compartilha, chega num senso comum e consegue resolver o problema, entendeu? Então, na mecânica em si, em cursos e estágios, você vai aprender o básico. Mas os defeitos, alguns defeitos, não tem no curso de mecânico, você não vai saber, entendeu? Eu já peguei moto aqui com curto no sensor de embreagem, na manetinha lá, que queimava o retificador. Isso você não aprende no curso de mecânica, né? Então aí, tudo isso são coisas que você vai aprendendo no dia a dia, vai testando com o multímetro, vai vendo onde é que tem corrente, onde não tem, onde tem continuidade, qual a vazão, né, de cada corrente, né? Tem um cabo de comunicação, tem um cabo positivo, tem um cabo negativo, qual é a taxa de vazão de corrente, como é que é a leitura, a partir de quanto para quanto amperes é distribuído naquele sensor e voltagem, e assim se vai. Então tudo isso são conhecimentos que a gente aprende no dia a dia. Defeito de moto, você vai pegar todo dia um diferente, e aí como é que você vai explicar para o cliente que não sabe, entendeu?
Graças a Deus nunca chegou nenhuma moto com defeito na minha oficina para ela sair daqui com o mesmo defeito. Eu sempre consigo solucionar. Mas no dia que chegar um defeito que eu não consegui solucionar, eu tenho que ser realista para o cliente. Rapaz, infelizmente, foge do meu conhecimento, né? Veja outra pessoa aí do seu conhecimento, então eu posso indicar um mecânico que pode resolver isso aqui, mas a gente tem que ser franco com o cliente. O que a gente sabe, sabe. O que não sabe, chega, vai e fala. Amigo, infelizmente não é a minha área, eu não tenho conhecimento, não tenho formação para isso, então não vou aprender para tua moto. Como já teve casos aqui do cara fazer revisão na concessionária, chegar com a moto aqui, a moto dando pinote de todo jeito, tem tempo de matar o cliente. Quando for olhar, o cara desregulou o sensor de TPS da moto, entendeu? Então colocando em risco a vida do cliente. A moto saía daqui pinotando de todo jeito, você baixava o punho, ela pulava para frente, quando você acelerava ela morria, e assim ia, né? Então perigoso, pô. Então perigoso. Se você não sabe como proceder, então não faça, entendeu? Porque isso aqui não é brincadeira não, isso aqui anda mais de 200 km por hora e para matar um é ligeiro, entendeu? Então é isso aí, abraço para todo mundo, até o próximo vídeo, tamo junto sempre. Que Deus abençoe, Moto Show Performance é nóis. 15 minutos, porra.